dados, né? E eu queria, então, agora falar um pouquinho sobre a seguinte situação. Primeira questão que eu queria estar colocando é a questão de um grande problema que a gente tem, né? Que é essa questão da educação privada e educação pública, né? Que há caminhos assim completamente diferentes dependendo exatamente da questão devido a esse problema da desigualdade que existe na educação básica pública e na educação privada, né? Então, essa é uma questão que é importante que a gente, com o chat GPT, a gente poderia eventualmente ajudar a mitigar esse problema que todo mundo aqui no grupo sabe que isso ocorre. A outra questão também é que, ao longo desses últimos anos, né, se estudou muito como é que a questão da retenção do conhecimento ocorre, né? E aí vocês têm essa famosa pirâmide, né, que com leitura é só 5%, leitura, e assim por diante, né? E o que tem o melhor resultado é aprender fazendo ou aquele trabalho em grupo. Então, essa é uma outra questão também que a gente precisa saber, com a introdução da inteligência artificial, como é que vai ficar essa situação, por exemplo, se efetivamente, com o uso da ferramenta ou não, a gente vai ter essa questão resolvida ou não, né? A outra questão é o problema terrível que a gente tem, né? Que vocês sabem, aqui tem dados que é de 2015, mas são praticamente o mesmo. Vocês veem, por exemplo, que um terço dos estudantes que completam o ensino fundamental, eles acabam não indo para o ensino médio, né? E isso a nível do Brasil, agora a nível do estado de São Paulo, um quarto, né, dos estudantes que terminam o ensino fundamental não conseguem concluir o ensino médio. E essa é uma outra questão importante que a gente precisaria também ver como resolver, né? A outra questão é a questão da formação dos professores, que o professor Justino até comentou, né? Como que isso eventualmente. O fato é que, se vocês veem, por exemplo, quem está dando aula hoje, aqui tem uma relação, né? Se tem a formação, por exemplo, um professor de física, né? Que vai ter que lecionar física, vocês estão vendo aí que é uma disparidade muito grande, né? Por exemplo, nas diferentes regiões aí. Então, que professores que têm a formação específica na área, que eu acho que isso também é outro ponto importante. A outra questão, no caso da engenharia, também é esse problema da evasão, que eu acho que a gente precisaria também, com essa ferramenta, entender o que está acontecendo e como que a gente poderia, né, eventualmente, ajudar no problema grave que a evasão ocorre, que não só é um problema brasileiro, mas um problema também lá do exterior. E a outra questão importante também, que eu fui coordenador do curso de engenharia na Escola Politécnica durante vários anos, né? E a gente sabe que as aulas teóricas elas prevalecem. Aqui tem mais ou menos no primeiro, no segundo, no terceiro ano, quanto o percentual médio de aulas teóricas. Então, essa é uma outra coisa também que eu acho que era importante, né? Que essa ferramenta, outras que forem desenvolvidas, ajudem na questão da parte experimental, laboratórios, principalmente na educação básica pública, é difícil você encontrar uma escola. O que eu deveria estar falando em cada uma desses slides numa apresentação de 10 minutos. Então, isso com certeza é uma ferramenta que pode nos ajudar a, de alguma forma, né, poder fazer uma apresentação mais profissional, né? E é claro, quer dizer, o conteúdo que vai haver em cada uma desses slides é uma coisa que cada um de nós tem que, na verdade, desenvolver, né? Mas ela te dá como resultado isso aqui que eu utilizei, né? Eu já estou usando aquele que paga US$ 20, né? Que eu acabei conseguindo essa, essa coisa. A outra questão pede para ele explicar também. Então, muita gente que está hoje nos assistindo, ao entrar tanto na ferramenta gratuita quanto na paga, ele pode te dar todos os elementos para você poder entender o que ele serve, para qual que é a utilidade. E aqui eu tenho, por exemplo, essa pergunta, eu falei, olha, explica o que é o chat, e aí ele procura me dar uma série de inputs, né, de outputs sobre o que seria a ferramenta, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, né?
Uma outra questão que agora até a própria Ana acabou comentando agora há pouco, né, que é o seguinte, o chat na educação, né, como vocês estão vendo aqui, isso aqui foi uma pesquisa feita pela estatista, né, e ele diz que na educação você teria eventualmente a maior utilização, né, 35%. Mas você pode ter na segurança, você tem no emprego, você tem nas compras, você tem nos transportes, no entretenimento, no custo de viver em casa, enfim, no meio ambiente, enfim. As aplicações, como vocês estão vendo, ela é ampla e tem possibilidades, né, enormes, né, em todas as outras atividades. Eu acredito que, inclusive, para outras atividades, além da educação, ela pode ter uma utilidade muito importante, né? A outra questão é que a própria, esse é um artigo recente, né, do Naum, que ele fala exatamente o que a Ana colocou, né? Quer dizer, basicamente, ele entende que seria um plágio de alta tecnologia, uma forma de evitar o aprendizado. Há anos existem programas que ajudam os professores a detectar redações plagiadas de Chomsky. Agora, vai ser mais difícil porque é mais fácil plagiar, mas essa é a única contribuição para a educação que consigo pensar, né? Ele admite que o sistema do chat GPT podem ter algum valor para alguma coisa, mas ele entende que ainda não está claro em que setor ele poderia ser importante. Então, é uma coisa, como vocês sabem, que tem essa controvérsia, né? E que é importante que a gente agora, inclusive nesse debate, procure explicar um pouco mais. A outra questão é que eu fiz também a pergunta quais seriam os desafios e as limitações, e aí ele fala uma série de coisas que já foram aqui discutidas, né? Mas uma coisa interessante, que saiu um artigo agora muito recente, acho que foi essa semana, ele fala o seguinte, que é um problema que eu acho importante, porque assim, o que acontece? O banco de dados que o chat vai utilizar é baseado até 2021 em uma série de conteúdos que foram desenvolvidos, né? Para eles poderem colocar isso do banco de dados, você precisa fazer o que a gente chama uma compressão. E aí tem esse artigo que eu recomendo que eu achei excelente, que ele fala o seguinte: imagine que você quer criar uma base de dados comprimindo todos os textos da internet usando um algoritmo que economize espaço pela eliminação de informações que lhe pareçam semelhantes. E depois tente recuperar uma informação a partir dessa base fragmentada. Então, essa é uma coisa que eu acho muito importante, porque à medida que você vai aumentando esse banco de dados, onde o chat GPT vai buscar essas informações, lembrar que esse material ele tem que ser comprimido para poder ser feito. E nessa compressão, realmente, nesse artigo, se vocês forem ver, claramente ele mostra que é possível que nessa compressão você perca conteúdo dela. E aí você vai usar uma base de dados que não é a base de dados que, na verdade, seria a interessante, né, para você poder estar usando, né? Então, essa é uma outra coisa que eu acho muito importante que a gente deveria estar pensando. A outra questão, como eu falei, eu sou físico de formação, né? E eu pedi também para o chat falar sobre se a inteligência artificial ele poderia eventualmente passar num curso introdutório de física. Então veja bem aí, ele fala, em teoria qualquer agente pode, né, eventualmente, desde que ele seja treinado, né, uma grande quantidade de dados, né? Por exemplo, ele pode aprender conceitos básicos, lei da física, através dos livros, vendo palestras e testando o entendimento desses conceitos através de questão, por exemplo, de múltipla escolha, né? Entretanto, ele diz que a física é tipicamente de pensamento em aula, né? Combinação de teoria, resolução de problema, né? E ele entende que para a gente eventualmente ter sucesso nessa questão num curso introdutório de física, a gente precisa realmente ter um treinamento muito grande e com muito material, né? Em qualquer caso,
como ele diz aqui, é importante uma quantidade enorme de dados, né, para que exatamente esse agente possa realmente ter um desempenho dentro de um curso como esse aí, né? Então, mas de qualquer forma, para mim fica claro aqui que o papel do professor, né, ele é fundamental e na minha visão, né, não vai ser o chat GPT que vai o substituir. Eu tenho até, recentemente, um colega meu que está na Suíça, né? Ele acabou de publicar um artigo, né, onde ele usa o chat GPT para testar, né? E o resultado não é tão satisfatório. Talvez, eu acho que já existem aí no direito, em outras áreas aí, principalmente na parte de humanas, pode ser que o resultado seja melhor, porque é muito baseado em texto. Mas no caso da física, a coisa, na minha visão, ainda está muito pouco para que a gente possa concluir que ele possa ter um resultado positivo. Muito Bom, obrigada. Professor Hélio, só seu tempo, só para o senhor encerrar agora, tá isso bom? aí é. Então eu só termino exatamente dizer o seguinte, que a preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Então, essa é uma coisa importante. E outra é do Arthur Clarke, que é da Odisseia no Espaço, já dizia o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada não se distingue muito de magia. Assim, precisamos entender, criticar e saber as potencialidades e limitações da tecnologia. Só assim avançamos como sociedade. Obrigado e desculpe aí se eu passei um pouquinho do tempo.